No final de 2014, o professor e fundador da COP, Alberto Luiz Coimbra, abriu as portas de sua casa para o canal Arquimedes, para conversar conosco sobre suas primeiras notas de aula, publicadas ainda em 1953. Considerado basilar, o livro Mecânica dos Fluidos, decorrente dessas notas, está sendo relançado com o selo comemorativo dos 50 anos da COP. Em sua nova versão, ele ganhará publicação em formato digital. Então, essa iniciativa de reeditar os livros do professor Coimbra nasceu como uma iniciativa para celebrar os 50 anos de fundação da COP na UFRJ. Então, esse livro foi escolhido após uma pesquisa de todos os livros publicados pelo professor Coimbra. E nós decidimos por começar republicando o primeiro volume, o primeiro livro publicado pelo professor Coimbra, que foi essas notas de aula de mecânica dos fluidos, na verdade. E esse trabalho demandou 2 anos de uma dedicação voluntariada, feita por mim, pelo professor Fernando Duda e pelo professor Daniel Cruz, na revisão do texto, porque o livro era em formato de notas de aula. E todas as equações foram escritas à mão, então a reedição desse livro foi feita em LaTeX, todas as equações foram refeitas, e todas as figuras também foram refeitas com muito esmero pela aluna de Engenharia Mecânica, Júlia Bastos. Eu fiquei em São Paulo de 49 a 53. 53 vim para o Rio de Janeiro para dar aula na Petrobras. Não havia Petrobras nessa época, era para dar aula no Conselho Nacional de Petróleo, que foi a origem da Petrobras, né? Eu dava aula no curso de refinação de petróleo, ali ao lado do Teatro Municipal, na 13 de Maio. Eu dava aula na PUC, dava aula no Conselho Nacional de Petróleo, dava aula na Escola de Química, era consultor de uma empresa americana, Carborundum, consultor da Castrol. Tinha uma empresazinha de projetos com o meu assistente, que era o Ivan de Souza, da Escola de Química. E o que mais? Bom, por aí. Enfim, trabalhava em vários lugares. E em 63, larguei tudo e fiquei só na Escola de Química, com o apoio do Instituto de Química. Bom, eu me lembro do Mecânica do Contínuo que eu fiz para o livro técnico. Esse até teve um certo sucesso. Ele Ainda tem muita gente. ele teve tanto que essa revista de mecânica do Bevilacqua, a BCM, é muito boa, de valor internacional, né? É uma revista acreditada, uma revista muito boa. Essa revista, nas instruções aos autores de trabalho, tem o meu livro como exemplo de citação bibliográfica e como deve ser feita. E eu tenho um professor da PUC, acho que ele foi aluno da COP. Ele veio até lá na COP dizer isso para mim, que tinha escolhido o meu livro, no início da revista. Ele veio me dizer que meu livro tinha sido escolhido para figurar como modelo de referência para... né? E, quer dizer, uma certa destaque que ele deu a esse livro, né? Mas esse seu livro tem muitas deduções, professor, muitas equações. E tem aquelas notas de aula que a COP publicou, um azulzinho, que tem os fundamentos dos tensores cartesianos. Esse, eu não sei se vocês viram esse. Sim, tem também, está incluído, né? Você sabe que tem um que... eu não sei se foi o primeiro, mas bem antigo. Foi para a editora Globo. Eu fiz o Manual do Engenheiro, tem um volume que é só meu.
sobre fluidização de partículas. Tem um volume que é só meu, tem outro que... Eu escrevi uns 2 ou 3 volumes do Manual do Engenheiro Globo. Então, a Juliana me pediu ajuda com esse projeto, e aí ela pediu que eu reeditasse as imagens, e as imagens no livro são todas feitas à mão, então eu peguei todas e fiz no computador, e agora elas estão todas já no PDF, já estão todas compiladas. A ideia é ter o livro em PDF, a gente provavelmente vai disponibilizar em algum site, para que todo mundo possa poder acessá-lo. Essa foi uma experiência muito gratificante. Eu venho trabalhando no campo da mecânica dos fluidos há vários anos e é muito difícil encontrar um texto com esse nível de sofisticação e com essa densidade acadêmica. Naquela época, o professor Coimbra já tratava temas bastante complexos, que são muito pesquisados hoje em dia, como turbulência e camada limite. O texto em si é uma obra grande, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista histórico. Eu sugiro que os engenheiros que venham a ler esse texto apreciem tanto o lado técnico quanto o lado acadêmico, como se deve educar o engenheiro na área da ciência e da mecânica dos fluidos. A COP ela é caracterizada por ser uma instituição que usa, digamos assim, engenharia científica, né, como abordagem para resolver problemas de engenharia, né? Ou seja, a COP ela incorpora, né, assim, muitos setores da COP, conhecimentos de matemática sofisticados e de outras áreas também sofisticadas, né, para resolver problemas complexos de engenharia. Então, nesse sentido, eu acho que o livro, que foi escrito no início da década de 50, ele já mostra um pouco isso. O livro de Mecânica dos Fluidos foi o primeiro do selo Edições Históricas, e nossa ideia é republicar os 10 principais livros editados pelo professor Coimbra dentro desse selo Edições Históricas. O próximo volume será o livro Mecânica do Contínuo, que foi o livro a partir do qual o Brasil inteiro estudou essa disciplina.